Né? Tá dando para todo mundo ouvir bem? Tá, Tá, perfeito. Tá Tranquilo ótimo. para mim. Então, eu sou infectologista, eu trabalho no Centro de Informação em Saúde para Viajantes, que é um centro que faz atendimento para viajantes lá no FRJ. Eu sou, na verdade, a minha formação é de infectologista, né? Então o mundo da medicina de viagem ele começa com os infectologistas, na verdade, o motivo de, né, mais assim que move seria evitar doenças infecciosas. Então a gente trabalha muito com vacina, com malária, com prevenção de diarreia, né? Mais um campo, né, que também vem fazendo parte, né, da medicina de viagem são as viagens extremas, né? E dentre elas a questão das viagens para altitude, que particularmente é uma coisa que eu gosto de fazer, né? Assim, eu acho que é um aconselhamento que todas as outras prevenções que a gente faz, né, assim, vacina e tal, o impacto é muito pouco visível, né? E em mal de altitude o impacto é muito grande, assim, a orientação que você dá, né? Eu vi pessoas assim que viajaram sem orientação e não tiveram sucesso, e aí com orientação conseguiram conquistar a montanha e tal, então eu acho que isso é bem legal, né? Eu gosto de montanha, assim, né? Eu não sou uma montanhista regular, né? Assim, hoje em dia eu tenho muita preguiça de acampar, vou dizer sinceramente com vocês, dormir na barraca no -23 já deu para mim, mas eu acho que é um super desafio, né? E como é que anda? Ah, foi. Então, assim, eu tenho essa palestra, é uma palestra voltada para médico, eu ia mudar ela e eu acabei mostrando para o meu marido e achei que dá porque eu acho que também falar para vocês de uma forma leiga, eu acho que a maioria, né, das pessoas que são do SEB, que fazem alta montanha, o básico já sabem, então acho que é interessante aprofundar, né? Então a ideia minha, então se alguma coisa não ficar clara, assim, eu acho que vocês podem me perguntar, tá? Oi. Oi, tem alguém falando junto. Ah, eu vi. Então tá, né? Ela pode. Estou conseguindo. Cadê aqui? Então, a gente tem uma estimativa assim de bastante gente viaja para altitude, né? No mundo todo, né? Agora E você percebeu? acho que tem como silenciar ela, assim. Eu vou desativar o som das pessoas. Só quando as pessoas. Eu não sei. Ui, peraí. Eu não sei. Então, você desativou o meu também? Não. Não, não, o teu não. Então, e aí, na verdade, essa estimativa de 25% a 85% é um estudo assim, que parece meio ridículo, né? 25% a 85% vão ter sintomas. É que ela compila nesse trabalho vários estudos, então varia muito assim, com o quão alto aquele estudo captou pessoas que viajaram para altitude, né? Mas esse estudo aqui, eu acho que ele é bem acessível, esse de Cusco é bem legal, que ele entrevistou pessoas no aeroporto, indo embora de Cusco. E aí ele viu que metade das pessoas tinha algum sintoma, né? Então, assim, mostrando que é bastante prevalente, né? E desse universo que ele entrevistou no aeroporto, quase 20%, na verdade, descrevia as formas mais graves de mal de altitude. Então, acho que isso dá para a gente uma dimensão, assim, Cusco é um lugar que as pessoas vão, às vezes, assim, vou para Machu Picchu, e aí não se dão conta, não se preparam, chegam em Cusco, passam mal, né? Assim, vocês já devem ter ouvido várias histórias dessa, né? Então, assim, em relação ao que, a partir de quando que a gente considera altitude, né? Então, assim, em termos de definição, a partir de 1.500 você já considera altitude, tá? Mas aí só para a gente ter uma ideia, o avião ele é climatizado para 1.500, 2.000 metros. Então, quem não tolera 1.500, né? Só para a gente ter uma ideia, já não tolera uma viagem de avião. O avião não é climatizado para o nível do mar, né? Seria um gasto de energia, de combustível muito grande, né? Então, mas em geral, o incômodo, o problema começa a partir de 3.000 metros.
né, que a gente considera uma altitude já bastante elevada, né? E a gente tem uma série de cidades que são nessa altitude, tipo Puno, Cusco, La Paz, né? E aqui do lado vocês conseguem ver algumas das montanhas famosas, algumas nos Estados Unidos, né? Aqui na América do Sul, né? No Peru, na Argentina, a Aconcagua, a mais famosa, né? Na Ásia, né? O Everest é o mais famoso de todos, né? Então, para a gente ter uma ideia. Então, Cusco, 3.000, né? Fica acima de 3.000, então assim, é bastante comum as pessoas terem sintoma em Cusco, né? Assim, viagens, pessoas que não são montanhistas, né? Então, para a gente ter uma ideia, né? Assim, Machu Picchu, isso aqui é uma mapinha da trilha Inca, né? Quem já fez sabe, né? Conhece mais ou menos esses passos aqui, né? Esses pontos de seta aqui, vermelha aqui embaixo, são os lugares em que a gente acampa, né, numa das trilhas, né? Então essa trilha aqui, então a gente sai lá de Cusco, 3 e pouco, né? E desce para um pouquinho abaixo de 3.000, né? E aí faz esse passo de 4.200, mas não dorme. Isso aqui é extremamente importante na questão da altitude, né? Então, por exemplo, uma pessoa que fica um tempo em Cusco e se aclimata, em geral, ela não precisa se preocupar com a trilha se ela fizesse de forma adequada, né? Que ela vai dormir a 3.500, né? Depois um pouquinho acima, e aí vai descer para Machu Picchu, Aguascalientes, que na verdade é num nível bem mais baixo. Então, assim, tem uma série de lugares que muitos de vocês eu sei que já passearam, né? Tá aparecendo o negocinho, quando eu mexo, aparece essa faixa na Sim, frente? sim, aparece O que eu assim. faço para ela sumir? A faixa, a seta, você quer que suma, não? Não, a seta não. Aparece uma faixa aqui preta, não, na frente de Não, vocês. não, Ah, não beleza. aparece. Então tá, só aparece para mim, que bom. Então, assim, uma série de lugares que vocês conhecem, Huaraz, várias pessoas fazem os trekkings, né, da Cordilheira Branca, né? Puno, muitas pessoas vão para Puno para ver o Lago Titicaca, né? Ou fazem Bolívia, né? O Salar via La Paz, né? Então são destinos assim muito comuns enquanto ponto de partida para trekking, né? E no Atacama, né, a gente tem uma série de vulcões, né? Um famoso é o vulcão Lascar, né, de 5.600, em que as pessoas fazem trekkings que a gente chama de bate-volta, né? Vão, sobem e descem em um dia só, né? E o Aconcagua, que é o mais famoso aqui nosso da América do Sul, em que o trekking chega a 6.900, quase 7.000. Fora da América, né? A gente tem o Kilimanjaro, também é um trekking, vários de vocês eu sei que fizeram, que eu acompanhei, né? Na África também a gente tem o Monte Quênia, né? Que também é uma montanha um pouco menos famosa que o Kilimanjaro, mas também bastante interessante. E o campo base do Everest, que eu já atendi gente, acho que do SEB, que fez também, né? O campo base. Recentemente, um grupo ia e a missão que eu atendi foi abortada agora por conta do Covid, né? Então, essa galera não foi. E o trekking, eu acho assim, o trekking mais bem aclimatado que existe, só que precisa de um mês, né, para fazer. Então, ele fica inviável para algumas pessoas, né? Então, qual o problema da altitude? Né? Assim, só para a gente ter uma ideia, esse gráfico aqui, ele mostra, né, aqui embaixo essa linha, né, o X aqui embaixo, mostra as altitudes. Né? Então, quando você está a 1.500, 2.000 metros, o que em geral você pode sentir? Você se percebe uma diferença, mesmo quando você tem 1.000 e poucos metros, quando a gente viaja, e você faz um esforço, dá para perceber a diferença, né? De esforço físico, de respiração, né? Agora, quando a gente passa de 3.000, já começa a ter, isso aqui considerando a criatura que chega sem aclimatar, tá? Já tem risco de começar a ter mais sintomas. Essa falta de ar no esforço, ela aumenta gradualmente à medida em que a altitude aumenta. E a partir de 4.500, se a pessoa for cair de paraquedas a 4.500, e esses estudos são interessantes, que as pessoas começaram a pensar em altitude com balão.
né? As pessoas que viajavam de balão desmaiavam, passavam mal, né? Quando o balão subia demais, né? Agora, essa linha aqui, né, que vem descendo aqui, né, na direita, ela mostra assim, o tempo que a pessoa demoraria para perder a consciência se fosse largada naquela altitude. Então, por exemplo, a 6.000 metros, em 10 minutos, a maioria das pessoas desmaiaria. 7.500, 4 minutos, na altura do Everest, em 2 minutos a pessoa perderia a consciência, né? Então, é incompatível com a vida chegar numa altitude como essa de supetão. E aí, a grande questão da altitude é isso aqui, a diminuição da pressão de oxigênio. Tá? Esse é a chave de todos os mistérios, a pressão e a diminuição que isso tem no volume de oxigênio respirado. Também a gente lembrando, todo mundo aqui que já fez alta montanha sabe que são indissociáveis, né? Baixa temperatura, baixa umidade do ar, né? Aumento do ultravioleta, né? Então tem uma série de coisas que estão junto quando a gente decide explorar e vivenciar a alta montanha, né? Então, essa história do que é isso, né, que eu estou chamando de diminuição da pressão de oxigênio, né? Isso a gente chama tecnicamente da hipóxia. Hipóxia é baixa de oxigênio. Hoje todo mundo está falando disso por causa do Covid, né? De hipóxia, de hipoxemia, né? Todo mundo comprando oxímetro, né? Mas ela é uma hipóxia diferente, que ela é uma hipóxia associada a baixa pressão. Tá? Então, uma coisa tem interferência na outra. Então, só para a gente ter uma ideia, a 3.000 metros, então um pouquinho abaixo do que é Cusco, por exemplo, a pressão de oxigênio é 69% daquela que a gente respira a nível do mar. Isso quer dizer o quê? Que as moléculas estão mais afastadas. Então, em cada volume de ar respirado, a gente vai respirar menos moléculas de oxigênio. Tá? E isso, então, vai diminuir o oxigênio dentro do alvéolo. O alvéolo é o saquinho de pulmão mais fininho que está lá na ponta que conecta o ar respirado com o sangue. Tá? E aí, a saturação de O2 é aquilo que a gente mede no sangue. É isso que as pessoas medem no oxímetro. É a saturação de oxigênio. Tá? E aí, qual é o problema disso? Em geral, né? Óbvio. Em extremo, você pode ter problemas em todos os órgãos, mas o primeiro órgão que sofre é o cérebro, tá? Então, as alterações no fluxo cerebral vão liberar todos esses nomezinhos aqui, VEGF, bradicinina e tal, são substâncias em que, quando o cérebro sofre, uma área fica pouco oxigenada, elas vão sendo liberadas pelo tecido e vão desencadeando fenômenos principalmente vasculares, locais, e isso é que faz o sintoma. Então, aquela dor de cabeça que a gente começa a sentir vem disso aqui, desse efeito, tá? E para compensar, então começa a ter uma série de ações também no rim, então você começa a reter líquido, e tudo isso se mantido, se não entrar num processo de um novo equilíbrio, gera um mal de altitude que pode evoluir até o edema cerebral e o edema pulmonar. Tá? E tem um dado interessante, não sei se vocês têm essa experiência. A montanha próxima ao Equador, ela é muito menos desafiadora do que na área temperada. Tá? Isso é como se o efeito da diminuição da pressão é menor, talvez por um peso maior da camada de ozônio. Então, é interessante. E também tem a questão do vento, das temperaturas, né? Então, é mais fácil, o que eu quero dizer, mais fácil subir o Kilimanjaro do que subir uma montanha no Himalaia, por exemplo, né? Assim, a gente vê isso também aqui no Aconcagua em relação às montanhas da linha do Equador. Então, o que é assim? A gente tem essa doença de altitude, ela se divide nessas três coisas, né? Você tem o mal de altitude, que é o sorote, que todo mundo fala, da dor de cabeça, do vômito, eu vou falar um pouquinho mais. O edema cerebral associado à altitude, que na verdade é uma progressão do mal de altitude, né? Eles são a mesma coisa. E o edema pulmonar associado, que aí já é um outro órgão, né? O edema pulmonar associado à altitude. Então, a gente podia dividir o evento cerebral e o evento pulmonar.
né? Então, no quadro agudo, é uma coisa que muita gente experimenta, né? Assim, dor de cabeça é o cardinal, falta de apetite, enjoo, algumas pessoas vomitam e todo mundo dorme mal, né? E isso se deve porque a gente tem um aumento da pressão intracraniana em função de todo esse processo vascular que se estabelece. E quem já teve cefaleia de mal de altitude e tem enxaqueca, vai saber que é muito parecido, porque é uma cefaleia mais pulsátil, né? Uma dor de cabeça bem pulsátil, assim, é inesquecível quem já teve. E aí, uma outra coisa que é desafiadora, né? Assim, ela não começa imediatamente. Então, não é assim, cheguei em Cusco, pá, a cabeça explode. Não, a pessoa chega, aí, não, tá tudo ótimo. E aí resolve fazer exercício. E o exercício é meio óbvio, né? Assim, se você consome mais oxigênio no músculo, vai faltar no cérebro. E o cérebro é o órgão que grita imediatamente com essa falta de oxigênio. Então, o exercício físico ele tem um impacto enorme no desencadeamento do mal de altitude. Tá? Então, isso para quem faz trekking, isso faz toda a diferença. Você ter uma experiência de chegar em Cusco e ficar bem e fazer um trekking a 4.000, que chega a 4.000, vai ser completamente diferente pelo acréscimo do esforço que você vai ter. Então, tem esse score aqui que eu particularmente não gosto muito, que se usa para você classificar, né? Assim, na verdade, é meio óbvio, né? Assim, a dor de cabeça leve, com falta de apetite e um pouco de fadiga, ela vai classificar baixo, né? Agora, o que vai demandar, né? Assim, quando essa dor de cabeça fica insuportável, né? Assim, que começa a ter vômitos, isso é óbvio que a pessoa vai precisar de um tipo de atendimento. Então, em termos práticos, eu acho que ela não, assim, você vai avaliar clinicamente, né? Então, assim, mas ele serve para você ter uma noção de gravidade clínica, né? Esse é o objetivo de ter esse score. O edema pulmonar, né? Ele é de uma fisiopatogenia já um pouco diferente, né? Assim, o que acontece? Quando você tem a hipóxia, né? Essa baixa de oxigênio, isso leva a que os vasos no pulmão façam uma vasoconstrição, né? Ele tem esse estímulo. Só que essa vasoconstrição ela não é homogênea, então ela não é para todo o pulmão igual. São áreas de vasoconstrição em pontos do pulmão aleatórios. E aí, o que acontece? O coração, ele precisa, por conta dessa resistência que a vasoconstrição faz, o coração bate mais forte. E a área que não está vasoconstrita, ela recebe esse sangue. Então, você tem o edema pulmonar. Então, nesse ladinho direito aqui, mostra que, dependendo do quanto eu tenho de vasoconstrição, eu vou ter mais força do coração e mais pressão para empurrar o líquido ou até a própria proteína sair do vaso. Então, o que começa com um som que a gente pode escutar, né, na ausculta pulmonar, né, que a gente chama de crepitação, pode evoluir até a pessoa ter tosse, sair espuma, sangue pelo pulmão, né, como o edema pulmonar mesmo clínico, né, que a gente tem. Então, felizmente, o edema pulmonar, isso aqui só é uma imagem, né, uma radiografia, né, não vou entrar muito em detalhe por isso, mas assim, você tem essa ausculta, estertor crepitante, é isso que eu escuto com o estetoscópio, é o mais precoce, tá? A falta de ar, né, a dispneia, pode ter dor torácica, né? E aí, assim, no extremo é que vai ser a tosse com a liberação de um escarro mais sanguinolento, né? Que não é escarro porque não é uma inflamação, né? Mas é uma secreção sanguinolenta, que é essa hemoptise aqui, né? Qual é o grande desafio para o montanhista, né? Assim, eu acho que isso para mim, quando eu atendo, é o mais difícil de alertar, né? Assim, mas qual é a dica que a pessoa tem que ter, né? Assim, ter cansaço na altitude é normal, né? Ninguém
Você vai ter uma limitação para o exercício físico, vai ficar cansado de uma forma, e quanto mais alto, mais assustador é esse cansaço, porque você dá 3 passos e está lá, precisando parar para respirar. A questão do edema pulmonar é que você para respirar e não descansa. Então, essa é a dica. Então, não está legal. Então, eu vou falar assim das condutas em relação a cada uma, né? Então, é um pouco isso que está colocado aqui, né? Assim, você tem uma menor tolerância, então piora, né? Sem mudança na altitude, e você tem falta de ar mesmo em repouso. Isso é o sinal de que é mais preocupante, tá? Não necessariamente precisam estar as duas coisas juntas, o edema cerebral e o edema pulmonar, tá? Mas, em geral, as altitudes nas quais acontece o edema pulmonar são maiores. Então, a gente vê muito mais mal de altitude associado a edema cerebral do que a edema pulmonar, felizmente, né? E aí uma coisa que tem a ver com a pergunta que vocês fizeram no início sobre a questão do Covid e tal. O que a gente tem é que assim, você não deve ir para uma alta montanha logo depois de ter uma infecção respiratória. Isso pode favorecer a ocorrência de edema pulmonar. E óbvio, como tudo que está associado à altitude, o esforço ele pode precipitar. Então, assim, a gente tem que ter muita parcimônia. Todas essas recomendações da aclimatação, elas têm a ver com dar tempo para a gente se acostumar. Assim, então, o que eu sempre recomendo para montanhista é assim, a montanha manda, né? A gente precisa respeitar a montanha. Então, não pode forçar na montanha. Então, não tem essa... Cada um tem o seu limite, cada um tem seu timing, cada um tem o jeito de... Tem um que consegue encontrar o ritmo de ir devagarzinho, tem um que dá 3 passos e para. Cada pessoa tem um jeito de lidar com essa... Agora, o que não pode, em hipótese alguma, é forçar. Porque quando você força, você rouba o oxigênio para o músculo e você pode precipitar a doença, né? Que seja cerebral ou pulmonar. E o que define, né? Uma coisa que as pessoas têm muita fantasia de que, assim, o preparo, lógico que você tem que fazer preparo, vai te ajudar no trekking, na atividade física. Só que em trekking, assim, de muita alta montanha, o que eu observo, assim, é que o limite do movimento é tão grande que isso impacta muito menos do que a suscetibilidade genética. Então, assim, infelizmente, uma pessoa sedentária pode não ter mal de altitude e o superatleta ter, entendeu? Porque é genético. E dizem os livros que melhora com a idade. Eu acho que eu queria ter certeza, porque é uma das únicas coisas que a gente, né, ganha com a idade, assim, boa, né? De melhorar. Tomara. Pois é, né? Então, e o que é o impacto, assim, que é para todos? Quão mais rápido eu ascender, pior é, e quão mais alto, mais provável, né? Então, o que eu estou dizendo? Quando a gente fala da suscetibilidade genética, é para esses níveis de 3 e pouco. Então, você vai ter, assim, chega um grupo em Cusco, metade fica no hotel lá com dor de cabeça, chamando o urubu de meu louro, e a outra fica, tô ótimo, nada aconteceu. É o que a gente observa, né? Agora, quando vai chegando a 4.000, é muito difícil, se você não faz um cuidado de aclimatação, todo mundo tem sintoma, né? Tem um determinado nível que não tem mais isso, né? Óbvio, né, que quanto mais o esforço, quanto mais você consumir oxigênio que não seja no cérebro, mais chance você tem de desencadear o sintoma. E aí, o que é a aclimatação? Né? Assim, a gente tá, né? Até agora eu só falei do que acontece do ruim, né? Na verdade, quando a gente percebe a falta de oxigênio, o que eu percebo por centros periféricos, né? Que a gente tem aqui na carótida e tal, né? E aí, quando eu percebo isso, eu mando uma mensagem para respirar mais vezes, né? Ou seja, o que eu estou querendo com isso? Trazer mais moléculas de oxigênio com mais frequência para o meu pulmão. Tá? Então, ele tem menos oxigênio em cada volume de ar. Se eu respirar vários volumes, eu vou trocar mais, vai ter mais oxigênio chegando no alvéolo.
Só que quando eu faço isso, eu aumento sim o oxigênio, só que eu baixo muito o CO2. Né? O CO2 que é, né, a respiração é isso, absorver oxigênio e liberar CO2. Só que o CO2 ele é mais difusível, então quando eu faço esse esforço de taquipneia, né, de aumentar a frequência, eu tiro muito CO2. Quando eu tiro muito CO2, eu alcalinizo o sangue. Aí o centro que percebe pH no cérebro diz assim, ih, ferrou, pH alcalino, tem que parar de respirar para reter CO2 para baixar o pH. E aí eu entro nesse boicote, né? E aí, para aclimatar, que vai ser a aclimatação? Eu conseguir sobreviver equilibrado e conseguir que os meus centros entendam que eu vou viver com menos oxigênio e com menos CO2 no sangue. Tá? E isso eu vou ter uma série de processos de eliminação de bicarbonato no rim. Então, tem alguns estudos que mostram que quem elimina mais urina, né, acaba aclimatando melhor, né? Então, por conta de diminuir o edema cerebral, né? E a questão, né, de produzir mais glóbulos vermelhos, ela só acontece muito tempo depois. Então, assim, aclimatar quer dizer não passar mal, né? Basicamente. E a aptidão física, ela só é ganha muitas semanas depois. Então, não adianta a pessoa achar que vai, em 3, 4 dias, vai estar jogando futebol em Cusco. Não vai rolar, assim, né? De estar com essa capacidade. Então, em geral, a aclimatação ela demora 3 a 5 dias, né? Assim, para você ficar bem e conseguir estar sem risco de ter os sintomas, tá? E a gente consegue acelerar essa aclimatação, que esse é o trabalho que a gente consegue ajudar, né? Mas é isso, o esforço vai continuar, você vai chegar, não vai passar mal, mas você vai continuar a 4.000, 5.000 metros com uma performance muito abaixo da que você tem a nível do mar. Então, o que é a recomendação? Aí vocês que são montanhistas vão rir também, né? Assim, porque quando você lê o texto, ele diz assim, você tem que subir 300 a 500 metros por dia, a cada 1.000 você descansa. Só tem um trekking que funciona desse jeito, que é o que eu falei do campo base do Everest. É o único, tá? Mas ele demora, sei lá, acho que são 20 dias, 15 dias, sei lá, de trekking propriamente. Então, assim, nenhum trekking que vocês fazem é com esse cuidado de ascensão, né? Assim, é muito difícil. Então, assim, isso já começa para quem faz alta montanha, isso já é uma questão que a gente já não consegue obedecer ao parâmetro. Isso aqui quer dizer o quê? Que se você fizer desse jeito, o mais provável é que você tem grande chance de conseguir cowboy, ou seja, sem usar nenhum remédio, sem fazer nada para ajudar na aclimatação. Isso seria para a maioria das pessoas. Óbvio que chegando na altitude, você deve ter sempre exercício neve. A pessoa vai fazer o trekking carregando a mochila, já começa com tudo diferente, né? Então, assim, a questão da aclimatação, ela envolve tudo isso, né? Óbvio, né, que a gente deve evitar bebida alcoólica, tomar remédio. Às vezes as pessoas me perguntam, mas eu tenho dificuldade para dormir, vale a pena eu levar só um Stilnox, né, só para ajudar a dar uma induzida? Não, não é legal na montanha, tá? Porque aquele processo de parar de respirar, ele fica muito exacerbado à noite. Então, quando eu fiz o curso de medicina de montanha no Aconcagua, a gente monitorou todo mundo, né? E a gente viu que mesmo o guia, né, a pessoa mais, ela fazia essa apneia, parar de respirar durante a noite. Porque durante o dia a gente, você voluntariamente você combate isso, mas no sono com a depressão, né, da consciência, a gente faz mais apneia. Então você atrapalha mais a aclimatação se você usar uma coisa que deprime a respiração. Então, assim, o medicamento, né, que a gente prescreve, que todo mundo conhece, tal, né, assim, que é o Diamox famoso, é a acetazolamida. Quando que a gente recomenda? Quando a gente não consegue preencher esses critérios
de ascensão lenta. Então, é relativamente frequente a gente prescrever, principalmente se a gente não conhece a performance da pessoa que vai fazer aquele trekking naquele momento, né? Ele faz um processo em que ele diminui a absorção de bicarbonato, então o bicarbonato, a gente sabe, ele faz o sangue alcalinizar. Se eu diminuo isso, eu acidifico um pouco. Então, eu atrapalho aquele centro que faz com que eu pare de respirar, porque o sangue está muito alcalino. Tá? Então, ele ajuda. Por isso, ele é um medicamento que ele não combate o sintoma, ele ajuda na aclimatação. Tá? Que é diferente dessa Sorotipills, que todo mundo já deve ter visto, né? Isso aqui, essa foto aqui é de Cusco, né? Quando eu vi, eu falei, que raio de Sorotipills é essa, né? Achei que era alguma panaceia, alguma coisa fantástica, né? Aí, quando eu fui pesquisar, na verdade, ela é aspirina, caseína, e o salófeno, essa substância aqui, ela é um primo da aspirina, ou seja, ela tem analgésico e cafeína. Tá? Então, ela é um paliativo, ou seja, ela é um tratamento do sintoma, ela não aclimata nada. Tá? Ela vai fazer com que você melhore a sua dor de cabeça enquanto o seu corpo está te aclimatando. Tá? Chá de coca, eu sinto informar que não tem comprovação científica, além do que tem um gosto horroroso, gente. Então, se quiser tomar pela onda, ok, mas pelo sabor é horroroso. Então, não acho que compense. E aí, isso aqui, não se assustem, tá? Eu optei por manter porque eu acho que esse gráfico ele é bem interessante. Então, esse gráfico da esquerda, ele mostra que é uma pessoa chegando numa altitude de 4.300, tá? O que acontece com ela? Tá? No primeiro dia e tal. Então, vou começar pela questão cognitiva. De cara, ela fica meio atordoada. Tá? Então, já aqui, essa curva aqui da performance cognitiva, tá vendo? Aqui é nível do mar. Esse primeiro comecinho da curva, tudo começa no nível do mar. Aí ela cai. Então, depois de 2, 3 dias, vai melhorando, aí ela vai voltando a pensar normal. Essa aqui é a saturação de O2, que é aquilo que a gente mede no oxímetro, né? A quantidade é uma estimativa do oxigênio que está circulando. Então, também, ó, ela estava aqui a 100% no nível do mar, próximo a 100%, é 98%, que é a saturação da gente. Aí ela tem uma queda importante, tá vendo? Vai para baixo de 80 no primeiro dia. Mas, repara, ela nunca mais, em 10 dias, ó, ela não volta para o nível que ela tinha no nível do mar. Então, o processo de aclimatação, ele é isso, é fazer com que o meu corpo consiga funcionar sem me fazer passar mal. Então, ele se readapte com uma quantidade de oxigênio menor, tá? Aqui não mostra o CO2, essa aqui é que mostra. A performance, tá vendo? Ela está aqui, considerada 100%, ela cai muito, ó, uma queda muito significativa, menos da metade da nossa capacidade, assim que a gente chega, é aquilo que quem já foi a Cusco sabe. Chegou no hotel, subiu um lance de escada, falou, Senhor Jesus, eu subi 10 andares. Né? Então, é essa experiência. Mas, reparem, em 10 dias, ela não volta para a nossa capacidade. Tá? E agora, a chance de ter mal de altitude, à medida em que os dias vão passando, ela vai acabando. Então, você vai estar com dificuldade de fazer esforço e tal, mas não vai passar mal. Então, isso aqui tem outros dados, mas assim, são só mostrando aqui que a frequência cardíaca também, com esforço, ela não aumenta muito, né? Assim, você chega no limite de aumento da frequência cardíaca. Isso aqui, esses watts aqui é o padrão para ele garantir que isso é comparável, né? A medida do esforço, né? Você consegue fazer isso com bicicleta, com esse tipo de coisa controlada. Esse aqui da direita, eu só vou mostrar algumas coisas, só para... ele mostra... esses últimos pontinhos aqui, eles são o cara que mora na altitude, tá? Então, eu vou tirar de vocês daqui, que vocês estão na minha frente, eu não estou conseguindo ver, tá aparecendo os quadradinhos aqui. Então, mostrando aqui, ó, esse PO2 aqui, né?
o oxigênio no sangue do indivíduo que mora na altitude, tá vendo? Chega lá em cima. Aqui em 8 semanas, esses 3 pontinhos aqui, é assim que a pessoa chega, em 2 semanas e em 8 semanas. Mesmo em 8 semanas, uma pessoa que não nasceu na altitude, ela não chega no mesmo nível de oxigênio do outro, tá? A mesma coisa que esse quadradinho, né? Assim, o CO2 ela ainda consegue chegar mais perto, né? E no exercício a mesma coisa. Eu nunca vou conseguir a mesma performance de um nativo, tá? Então só para mostrar que a gente, por mais que a gente faça o processo de aclimatação, a gente está sempre aquém, mesmo com algumas semanas na montanha, tá? Se não ficar claro alguma coisa, pode interromper, tá? Porque às vezes assim, você vê o gráfico, já conhece o gráfico, fica mais fácil, né? Isso aqui, então, é só para mostrar para vocês a vida real, né? Isso aqui foi quando eu fiz o curso de medicina de montanha, na Aconcagua, a gente se monitorou, né? Então, assim, aqui é a altitude em que a gente estava, a frequência cardíaca, não, desculpa, pressão sistólica, pressão diastólica, frequência cardíaca, frequência respiratória e a saturação de oxigênio, tá? Então, aqui, por exemplo, Mendoza, isso aqui é o meu, a minha saturação estava 97. Depois que começou o trek, ela nunca mais voltou, nunca mais chegou para 97 novamente, tá? E Mulas é um ponto lá, né, que a gente que ainda tem acampamento, né, que tem o posto médico, né? 79 quando a gente chegou, né? À noite chegou 81, né? Então isso aqui é quase nos dias, se eu for para uma emergência com isso, vão me entubar, tá, gente? Então, mostrando que a gente vai estar sempre com uma saturação abaixo, né? Assim, no nido, que é 5.400, né? Eu fiquei no nido, eu não fiz o ataque. Assim que eu cheguei, estava 76, né? A minha saturação. Então, é uma saturação muito baixa, né? Eu não recomendo as pessoas ficarem levando oxímetro, tá? Assim, uma pessoa o critério para... Primeiro que às vezes assim, você está com vasoconstrição, não vai conseguir medir, vai ter dificuldade. É muito mais clínico, né? Você saber que se você está com falta de ar em repouso, você não tem que ficar, você tem que ir embora. Tá? Isso é muito mais importante do que a medida do oxímetro, né? Vai uma criatura... Gente, estou com 76, estou morrendo. Aí vai começar a sentir falta de ar, vai começar a ter sintoma, vai começar a ter... E esse aqui é de uma das pessoas que chegou no cume, né? Então, assim, para vocês terem uma ideia, esse aqui, a cólera é o abrigo, é o último ponto para você fazer o ataque do Aconcagua, né? E ele chegou a 62, né? E ele fez, chegou e voltou. Deu tudo certo. Mas assim, ó, tomou um monte de coisa, né? Chegou a tomar corticoide e tal para conseguir fazer o ataque. Isso, assim, né? É uma coisa que esse viajante, talvez, num grupo 100, é porque aqui, na verdade, o que foi esse curso, né? Um curso para médicos, com médicos, para a gente fazer em loco, aprender a trabalhar com a montanha, se experimentando, né? Então eram todos médicos, né? Assim, então talvez essa pessoa, né, numa outra situação tivesse tido que voltar, tá? Então, assim, isso aqui é uma foto do serviço médico, né, de controle que eles fazem lá no Aconcagua. Isso é bem legal. Assim, todo mundo que vai fazer, não sei se alguns de vocês já fizeram, né? Você só é liberado para fazer se você passar no serviço médico e ver a saturação, auscultar, ver pressão, ver que está tudo bem. Aí você ganha um carimbo autorizando a fazer, seguir para o próximo ponto, né? E se a criatura for pega lá com o guarda-parque sem o carimbo, é multado, né? Então tem essa... Então, assim, o que é importante para o montanhista, né? Saber que se tiver sintoma, não pode seguir adiante.
tá? Por quê? Se você continua subindo ou insiste, né? O que vai acontecer? Vai piorar, só vai piorar. Então, todo aquele processo que está ali desencadeando de todos aqueles elementos que eu falei que vão sendo liberados na cabeça e tal, vão fazendo... A progressão é o edema. Então, o mal de altitude, ele é é o pré-edema cerebral. Então, se a pessoa insiste, o que vai acontecer é ela ter o edema cerebral. Então, óbvio, mas vou ficar com sintomas esperando? Não, a gente pode medicar, né? Assim, inclusive, a recomendação é, se eu chego numa determinada altitude, tomo remédio, melhoro, fico bem, né? O dia seguinte eu posso tentar? Posso fazer a tentativa, mas eu não posso subir com sintoma, tá? Isso é fundamental. Eu não vou entrar em muito detalhe, assim, o corticoide ele é um medicamento que também a gente usa para tratar, né? Assim, eu normalmente faço isso quando a pessoa já tem alguma experiência, porque implica uma série em geral, assim, aquela coisa que a pessoa tomou ibuprofeno, não melhorou e não tem como descer de madrugada, né? Então, assim, ela vai fazer oxigênio, vai de preferência, e vai fazer o corticoide como uma medida adicional, né? Assim, tem umas outras indicações, mas assim, acho que seria muito detalhe médico, né? Então, assim, o que vai acontecer, né, se a pessoa continuar, né, com da dor de cabeça? A tendência vai ser ela entrar em coma mesmo, né? Assim, então, ela começa a ter alteração para andar, ataxia, que a pessoa fica andando aquele andar meio de bêbado, né? Assim, a pessoa começa... E assim, é o que a gente vê, as pessoas que piram, né? Ou seja, todo mundo já deve ter ouvido história da criatura que sai da barraca sem sapato, sem grampão, cai da montanha. Por quê? Porque pirou. Né? Assim, eu vi assim, lá na Concagua, gente que chegava no cume, saía tirando luva, era resgatado lá, assim, desmaiado no cume. Né? Então, assim, é isso que acontece. Né? Então, é perigoso mesmo. Né? Então, assim, quem tem sintoma desse tem que descer imediatamente, tomar oxigênio, e aí sim a gente pode aumentar as doses de acetazolamida e a dexametasona, tá? A pequena ali gostou da foto? Ela está olhando assim para... e aí tem essa história da câmara hiperbárica. Quando eu comecei a estudar medicina de montanha e tal, e as pessoas iam, e eu não tinha experiência de montanha minha própria, né, assim, e aí as pessoas falavam muito da câmara hiperbárica, que você tinha que ver se o cara que ia levar a companhia, a empresa, tinha câmara hiperbárica. Eu acho que vocês nunca viram alguém que tenha câmara hiperbárica, né, nas montanhas que vocês fizeram. Né? E aí, quando eu fiz o curso, eu fiquei enchendo o saco, questionando o porquê da câmara, que tinha que ter câmara hiperbárica e tal. Então, eu entendi um pouco a questão do por que a maioria das pessoas não tem. Então, eu vou... A câmara hiperbárica ela é o seguinte, ela é esse caixão aqui, né? Então você bota a criatura dentro, então uma pessoa que está com sintoma, né? E essa partezinha aqui, ela é uma coisa para você pressionar com o pé, esse folezinho aqui, né? E qual o objetivo? Né? Eu aumento a pressão, então é como se a pessoa tivesse descido 200, 300 metros. Tá? Qual a questão? Eu não tenho como manter uma pessoa a noite inteira na câmara hiperbárica, nem que eu reveze todo o acampamento bombeando. Né? Então, eu tenho essa limitação. E se eu tiro a pessoa imediatamente da câmara, eu faço com que ela tenha uma ascensão abrupta daqueles metros que eu fiz ela descer com a câmara. Então, as pessoas questionam o uso da câmara, o custo que dá de você carregar esse trombolho todo para o impacto que tem, se não valeria muito mais a pena investir em medicar, oxigenar e tentar descer o mais rápido possível com essa pessoa. Né? Então, esse é o questionamento.
Já o edema, né, aquilo que a gente já falou bastante, eu acho que assim por ser um pouco mais difícil, ninguém vai escutar. Essa foto aqui é um rapaz que foi trazido 9 horas da noite. Foi quando eu não subi, eu fiquei no acampamento abaixo do cume com esse outro médico, ele também não subiu. E ele foi trazido pelo guarda-parque 9 horas da noite. E aí a questão era, leva ele, as médicas lá do centro médico, que é um dia de viagem, né, para baixo, pediram para descer com ele chegou e era um polonês, então o cara chegou completamente... quer dizer, eu não sabia se ele falava um inglês ruim ou se ele estava desorientado, então a gente tinha dificuldade de entender para avaliar clinicamente se a gente descia. Então a gente começou a escutar, ele tinha uma crepitação, a gente viu a oxigenação e acabamos decidindo não descer com ele, porque ele estava gelado, sem roupa seca, né? Assim, então a gente botou ele dentro do saco de dormir, fez uma sopa para ele e deixou ele lá. Fizemos medicação, corticoide, e deixamos ele assim. E aí de madrugada, de manhãzinha, eu escutei o helicóptero. Aí eu levei o maior susto. Eu falei, caraca, o cara. Aí eu levantei correndo, saí, me vesti, fui lá na barraca dele. Tá tudo bem? Ele estava lá. Eu falei, ai, senhor, não era ele, porque deu aquela culpa, né? Eu falei, gente, a gente deixou o cara aqui e o cara precisou ser resgatado. Mas não, ele estava lá dormindo, quentinho e tal, tudo certo, né? Mas são coisas da montanha. E o que aconteceu com ele? Ele levou uma água com aquela coisinha de plástico, congelou, ficou sem água e começou a surtar lá em cima. Então ele ficou lá perdido, que nem um peru tonto. Aí alguém viu, chamou o resgate, que isso lá na Aconcagua funciona super bem, e ele foi resgatado. Então é bastante complexo, né? Então, assim, o grande questão do edema pulmonar é a pessoa perceber que ela está cansada, mesmo em repouso. Esse é o sinal para ficar preocupada e não seguir adiante e descer de preferência, né? Eu acho que no edema pulmonar a recomendação é descer, tá? 3 horas da manhã é perigoso descer, então a gente tem o corticoide, e aí sim, né, a nifedipina, que também é um vasodilatador, então pode ajudar nesse processo, né? Então é a medicação. Tem que tomar cuidado, que é um medicamento que faz hipotensão, então não é para sair levando e tomando a galega, né? E os inibidores da fosfodiesterase, né, que são os Viagras da vida, eles são usados para edema pulmonar, né? Então, mas assim, dá um uso não tão conhecido quanto da nifedipina. Então, para evitar, né, assim, o mal de altitude, né? Então, aquilo que a gente já falou, né, ascensão gradual e, eventualmente, quando não é viável, a acetazolamida ela é um recurso de acelerar a aclimatação, né? O corticoide, ele não é bom para ser usado para profilaxia, por quê? A acetazolamida eu já expliquei, ela ajuda na aclimatação, então ela acelera o processo de aclimatar. O corticoide não, ele desinflama, então ele vai evitar que aquele processo de inflamação aconteça. Então ele meio que segura a peteca. Se você tira o corticoide, você pode ter um efeito de rebote. Então, se você opta pelo corticoide, você não interrompe ele nunca. Você vai ter que fazer até começar a descer, e é uma posologia completamente ruim, é de 6 em 6 horas, né? Um medicamento que tem muito mais efeito adverso do que os outros, né? Os inibidores de fosfodiesterase, né, o Viagra, etc., eles são a recomendação que eu vejo, né, é assim, um montanhista que tentou fazer o Everest, por exemplo, e teve edema pulmonar. Se ele quiser fazer de novo, ele faça com a profilaxia, né? E as pessoas, quem não faz montanha, pergunta: mas por que a criatura vai depois de ter o edema? Porque ele vai, porque ele quer fazer a montanha. Então, acho que quem faz montanha entende, né? E os outros medicamentos não têm tanta comprovação, não. Ginkgo biloba, né? Assim, outras coisas não têm comprovação científica.
Uma outra pergunta que as pessoas fazem é assim, o que que não pode fazer ir para altitude, né? Quais doenças, né? Então tem algumas coisas que realmente é contraindicado, né? Então todas essas, né? Insuficiência cardíaca descompensada, né? A pessoa que tem a insuficiência cardíaca, ela tem um coração que funciona de forma insuficiente, né? Então, tudo que demandar mais força, mais velocidade desse coração, vai precipitar uma descompensação. Então, quando você leva a pessoa para um local com menos oxigênio, que você vai ter que acelerar o sangue para ele passar mais vezes no pulmão, isso desencadeia uma descompensação. Então, uma pessoa que não está bem equilibrada, ela não pode. A mesma coisa para alguns casos de quem infartou recente, né? Não quer dizer que a pessoa nunca mais, botou uma ponte safena, nunca mais vai poder fazer altitude? Não. Mas ela, no momento inicial, ela não pode, porque aquela baixa de oxigenação pode ser suficiente para precipitar um evento de isquemia novamente, tá? Então, isso aqui é AVC ou infarto, né, em menos de 90 dias, pela mesma razão, eu tive um evento que foi causado por baixa de oxigenação, então eu posso agravar, tá? Anemia falciforme é uma doença, não sei se vocês já ouviram falar, né, assim, que a pessoa tem um glóbulo vermelho, que às vezes ele tem uma forma, ele é meio deformado, então às vezes ele entala em alguns lugares. Então essa pessoa tem anemia porque o baço recolhe muito desses glóbulos. E a baixa de oxigênio precipita essa deformação desse glóbulo vermelho. Então ela pode precipitar aquele entale que a gente chama de evento isquêmico também. Então também não pode. DPOC é essa pessoa que tem o problema pulmonar crônico, né? Então, enfisema, né? Também não, porque ela funciona em geral, o que que vai precisar? Que o pneumologista, que ela tenha que ela dependa pouco de oxigênio. Uma pessoa que funciona no limite, né, do enfisema, em que ela já está precisando de, às vezes, de oxigenação, quando tem uma infecção, essa pessoa não pode, porque aquela baixa de oxigênio vai descompensá-la, tá? A gravidez em si, ela não é uma contraindicação, tá? Mas a gente tem que ter em mente assim que a oxigenação vai diminuir para o bebê, ele vai sofrer o mesmo processo que a mãe, mas só é considerada contraindicação pessoas que têm ou a placenta mal colocada, uma situação de gravidez de risco, tá? A asma é uma coisa que as pessoas, eu já atendo bastante gente que tem asma, né? Então, a asma em si, ela não é uma contraindicação, tá? A asma em atividade né? Então, assim, a pessoa que está com a asma controlada, que não está tendo crise, agora ela deve levar todo o equipamento e se ela começar a ter crise, ela tem que descer. Tá? Porque o que acontece é que, em geral, logo no início da montanha, aquele ar mais puro e tal, a pessoa até fica bem. Mas com o frio, em geral, o broncoespasmo aumenta e não é contraindicação. Eu já vi gente morrer com asma em montanha. E o diabetes também não é contraindicação, né? A pessoa que tem diabetes. O que ela tem que ter em mente? Duas coisas extremamente importantes. Que aquele equipamento de medir a glicemia, às vezes, ele funciona de forma diferente na altitude. Então, tem que fazer uma pesquisa com o fabricante, um que seja mais adequado para ela levar. E uma outra coisa é que o sintoma de hipoglicemia pode confundir com aquela alteração porque a pessoa fica meio abobada do mal de altitude. Então, ela tem que estar atenta de que isso pode ser hipoglicemia, tentar corrigir isso primeiro antes de interpretar como mal de altitude. Né? Seriam as recomendações importantes, né? E assim, por último, assim, eu acho que tem uma coisa que para algumas montanhas, por exemplo, na Aconcagua, isso faz muita diferença, que são lugares que ventam muito, né? Esse gráfico aqui, ele mostra, aqui é a temperatura, essa branquinho aqui de cima, a temperatura do local. Então, por exemplo, quando eu estou a vou botar menos 10, se eu tiver um vento
de um ventinho pouco, de 8 quilômetros por hora aqui, né? Eu baixo a temperatura 2 graus. Se ventar para valer, eu baixo quase, né, que de menos 10 vai para menos 25. Então, tem um impacto na sensação térmica muito grande. Isso, para esse tipo de temperatura, faz muita diferença, né? Então, a gente vê que em alguns lugares essa questão da temperatura ela é séria. Então, assim, o equipamento, uma coisa que acho que alguém comentou de alguém, da pessoa que teve hipotermia, né? Algumas pessoas são muito doidas, assim, são muito irresponsáveis, né? Assim, essa coisa do Aconcagua ficou muito curioso, assim, muita gente indo sozinha, assim, sem guia, né? Assim, eu já atendi gente querendo fazer, por exemplo, campo base, dizendo, não, é tudo, eu vou sem guia. Eu e a mochila, uma moça, querendo ir ela carregando a mochila. Eu falei, olha só, não é para questão de você ser forte, ser fraca. A questão é que se você torcer o pé, se você... não se faz isso, né? Assim, não é recomendado, né? E então, assim, o equipamento é extremamente importante, né? Assim, a questão da ultravioleta, um óculos com filtro V, né? A questão do frio, né? De extremidade, né? Da gente proteger as botas adequadas, né? Assim, luva, né? Assim, dependendo do local, assim. Então, lá eu vi algumas coisas que, além, né, da questão da altitude em si, de edema pulmonar e tal, o que eu vi lá foi muita queimadura de frio, né? De gente que tira a luva. Esse aqui tirou a luva para tirar foto, né? E aí essas bolhas, está vendo? Então, esse aqui não é um grau tão extremo, mas assim, é esse tipo de queimadura que acontece muito rápido, pode levar à perda de extremidade, é bastante difícil de tratar, né? E a gente vê muito em mão e pé, né? Em geral, assim, de sapato inadequado e tal, em geral é o que a gente observa. Então, é um cuidado extremamente importante. O outro tirou a luva porque pirou lá em cima e tirou a luva e aconteceu. Então, a questão de uma coisa se associar à outra, né? Então, a gente realmente tem que ter cuidado. Então, acho que é isso, gente. Então, acho que era o que eu tinha para falar para vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa, também estou disposta. Eu não sei como é que compartilha aqui. Aqui, será? Aqui, já vi. Tem um monte de gente aí, mas ninguém quer falar nada, então. O povo já dormiu. Tem um povo que está... tem alguém aqui. Alguém tem uma pergunta, Mariana. Aqui alguém falou de La Paz, que é pior. La Paz, o aeroporto é pior, mas é que a pessoa, ela às vezes sai do aeroporto, aí ela consegue escapar de ter... Mas se bem que chega a 3 e tal, também dá no mesmo. Mariana, você está sem som. Tirei para te ouvir melhor. Tudo bem? Tudo bom. Eu tenho uma pergunta. A gente, quando fez o Mont Blanc, mais ou menos a 4.100, a Kátia teve alguns sintomas de mal de altitude. Ela começou a ter uma dor de cabeça muito forte, muito cansaço, assim, o peito pesando. Mas foi bem no momento que a gente chegou num campo, quer dizer, num lugar de apoio que tem lá, um refúgio de emergência. A gente parou nesse refúgio e aí ela teve um momento que a gente parou para ela descansar. Ela se sentiu melhor e a gente prosseguiu. Mas foi um momento que a gente decidiu entre parar, ela voltar ou prosseguir. Mas como os sintomas, depois que descansou, eles desapareceram, a gente decidiu voltar. Você acha que, assim, deu certo? Depois daquele ponto adiante, ela não sentiu mais nada. Não sentiu nem mais a dor de cabeça, nem nada. Fizemos cume e voltamos sem mais nenhum problema.
Mas Não, eu acho que essa é a recomendação. Você parar e se o sintoma sumiu completamente, o que você não pode, em hipótese alguma, é começar a ter sintoma e insistir. Insistir em acender. Muitas vezes até você para e o sintoma não melhora, você tem que descer. Você pode fazer eu sempre, quem já passou em consulta, né? Eu sempre deixo o SOS, né? Então, por exemplo, você começou. E aí, uma coisa extremamente importante também é assim, porque às vezes o que acontece? A pessoa já está num processo de aclimatação e ela força. Aí ela força, começa aquela dor de cabeça. Então, se ela para antes do processo entrar, ter muito, porque assim, são uma série de substâncias que vão sendo liberadas. Se você insiste, isso vai gerar o edema cerebral. Depois que tem edema, é muito mais difícil reverter. Enquanto o processo ainda está vascular, funcional, é muito mais fácil você ainda reverter. Então, provavelmente foi isso que aconteceu. Né? A mesma coisa você fazer o SOS. Em geral, se você vai tomar o ibuprofeno, às vezes as pessoas, eu falo, quando você começou a sentir, toma. Porque assim, se você espera o processo, não, vou ter certeza, não, vou esperar mais um pouquinho e a dor de cabeça aumentar, é mais difícil reverter realmente. Então, por exemplo, vocês conseguiram parar no momento certo. Se você tivesse demorado, talvez não tivesse tido esse mesmo sucesso. Entendeu? Se tivesse persistido, ela ia parar e talvez não melhorasse. Eu acho que se você melhora, mas você tem que ter, por exemplo, se você melhorou a 4.000 e tal, e o seu próximo passo for um desnível de 1.000, isso provavelmente não vai dar muito certo. Se você não esperar um tempo maior para você descansar, entendeu? Não sei se você... O nosso desnível próximo foi mais ou menos 700. De 4.200 para 4.900. Foi 4.300, na verdade, era 4.300 para 4.900. Então, foi de 600, né? Mais de 4.900 para dormir ou 4.900 para descer? Para descer. Para bater. Não, é totalmente diferente. É o que eu digo assim, se você vai a 4... Porque isso é uma outra coisa. Você vai para o cume e vai descer. Depois é só alegria. Depois, você vai tratar o mal de tudo. Esse é o melhor tratamento, né? Assim, Então, por exemplo, se ao dia do ataque você começou a ter sintoma e desceu, acabou. Você ainda vai ter um tempo, não é assim, comecei a descer, passou, né? Tem um tempo, porque dependendo do grau do que aconteceu na sua cabeça, isso demora um tempinho para reverter. E pode acontecer... Porque, por exemplo, se vocês tivessem ido para dormir, possivelmente... não teria dado tão certo. Tá? Entendi. Entendeu a diferença? Assim, porque você fez, você melhorou, entendi. Mas assim, como ela teve essa dificuldade, é difícil a gente saber exatamente, mas assim, é uma coisa que preocuparia mais. Ela teria que ter mais atenção. E o ibuprofeno, se ela tivesse tomado o ibuprofeno nessa parada, ele teria ajudado ela a melhorar. Ainda assim... Desculpa, pergunta. Não era isso. Ainda assim, a gente poderia ter subido ou ele mascararia alguma coisa? Sim, o ibuprofeno, ele é um anti-inflamatório. Então, esse processo, ele, na verdade, em última instância, ele é um processo inflamatório. Então, o que você está é diminuindo esse processo inflamatório. Então, ele age dessa forma. Então, ajuda, sim, sem dúvida. Você diminuiu, você tem mais um lastro, mas, assim, é para ficar atento. Né? Se você teve sintoma de 3.500 para 4.100, tomou ibuprofeno, melhorou. Você está entrando no processo de... Você está... provável, eu acho que essa pessoa, se ela não estava tomando alguma medicação para ajudar na aclimatação, ela deveria. Né? Ela tinha tomado diamoxi. Ela tinha tomado diamoxi. Então, só que ela teve muita vontade de fazer xixi. E aí, no dia do ataque, ela não tomou. Entendi. Com medo de... Porque você urina mais, né? Aí, no dia do ataque, ninguém tomou. Mas na dose profilática é pouco, é bem pouco. Aí a pessoa para de tomar justamente no dia do ataque. Vai entender, só batendo, né? Só dando palmada, igual criança, né? Não,
E a gente tinha ficado assustada porque uma amiga do Guanabara, de um outro clube, tinha ido para o Peru e teve um edema pulmonar. Uhum. Só que o que ela tinha relatado era uma dor contínua, pô, pequena. Só que ela dormiu no lugar de altitude. E aí, quando ela percebeu, ela já estava com muita dor e depois teve diagnosticado o edema, acabou a viagem. Ela teve que voltar depois quando deu para o Brasil. Uhum. Mas não foi uma dor, foi mais dificuldade de respiração. Sim, sim. A gente fica com aquela coisa, fazer xixi no frio, ter que tirar toda a roupa. Pior que o banheiro aí naquele abrigo horroroso, né? Lá no Mont Blanc, aquele abrigo de um caminho do cume. Aquele banheiro desastroso, cheio de cocô por todo quanto lugar. Bom, mas assim, eu acho que o xixi, nós mulheres temos essa roubada o tempo inteiro. Então, assim, eu acho que assim, eu faço xixi com ou sem acetazolamida. Então, o que acontece é que as pessoas às vezes tomam uma dose errada quando não fazem a dose profilática. A dose profilática, o impacto ele não é tão grande, a dose correta. Então, agora é isso, assim, eu acho que você precisa se conhecer para ousar, né? Assim, eu já atendi uma pessoa que ela foi resgatada em vários no Elbrus, no campo base, né? O desejo dela, ela foi fazer uma consulta depois disso tudo porque ela queria viajar sem remédio. Aí eu falei, você não pode, você não, o seu organismo, sua genética, a alta montanha não está proibida para você, mas você precisa fazer suas profilaxias. Você pode fazer desde que você, não, eu quero fazer, quero fazer cowboy. Então, eu falei, então você vai ser resgatada sempre. Até Não, que dê errado. essa experiência que você falou do cowboy, ela é bem interessante, assim, porque Arthur falando. Porque, assim, eu acho que a minha pior aclimatação, não sei se foi por conta da montanha, foi usando a aspirina, assim. Eu senti a dorzinha de cabeça, eu falei, me falaram que a aspirina é bom, vou tomar. Pra quê, velho? A partir daí eu Mas não a consegui. aclimatação, a aspirina não faz aclimatação, não. Mas sabe aquela coisa do, vai afinar o sangue, vai ajudar. Me falaram ali que talvez é bom. Aí eu fui lá e bati Por a isso que aspirina tem pra os dentro. CIVs, Arthur, para a gente fazer aconselhamento direito. Você não precisar tomar chá de coca, aspirina, tudo errado. Aquela coisa. Mas aí foi na Concagua. Foi uma aclimatação bem chatinha. A gente acabou passando pela aclimatação bem, a gente passou pelo tratamento, pela triagem ali, né? Tudo bem, coisa e tal. Mas até eu entrar no ritmo da aclimatação, nossa, foi a pior eu tinha passado por Bolívia, Peru, por tudo quanto é canto, parece que o ar seco, isso que eu te perguntava, você falou da temperatura, do vento, se a secura do ar, né, isso pode interferir também na aclimatação. Sim, sim. Não assim na aclimatação, interfere na tua capacidade de respirar, assim, né? Realmente é mais um fator, né? É legal você levar sempre no kit, né, de montanha, levar soro para colocar no nariz, né? Assim, que tem que guardar dentro do saco porque congela, né? Então tem todo esse cuidado com as coisas que você cuida, né? Assim, então, agora isso da e a aspirina não é para aclimatar. A aspirina ela só tem um efeito analgésico. Então, o que na verdade foi duro, porque o Aconcagua se você faz numa velocidade inadequada, os passos lá, você realmente tem desníveis grandes, né? Assim, você já chega ali no parque, né? Você já chega alto, né? Na porta do parque e já faz um desnível grande. Então, se você for direto para Mulas, por exemplo, que algumas pessoas fazem, Não. né? Aí, na verdade, quando a gente foi, a gente fez a Polacos, a direta da Polacos. Então a gente foi bem gradual. Mas ainda assim, tipo aquela coisa de que senti uma dorzinha de cabeça, eu vou tomar isso aqui, entendeu? Eu não sei se mascarou. Sim, mas isso que eu estou dizendo quando você faz isso, se você teve que tomar muitas vezes aspirina, significa que você não estava aclimatado. Então, assim, se você ajudasse ajudar a aclimatação é diferente de apagar um incêndio, né? Então, assim, se você estava precisando apagar um incêndio muitas vezes, significa que você não estava aclimatado de forma adequada. É nesse sentido que eu estou falando.
Assim, né, assim, foi um dia que eu tomei, eu acho que isso prejudicou a aclimatação, tipo, Não, dificultou. Não, então não tem nada a ver com a não. aspirina. Uma coisa não tem nada a ver com a aspirina. A Então, aspirina é depois disso, eu inocente. nunca mais eu falei, mesmo, não quero mais saber de aspirina. Inclusive, durante a aclimatação, quando eu consegui alinhar de novo no processo, falei, não quero mais saber de aspirina. Mas aí, tipo, associei a aspirina à dor de cabeça, talvez não tenha Não, a nada a ver. aspirina não tem nada a ver, coitada, ela é inocente. Na verdade, é o processo, foi um processo de aclimatação. Às vezes, assim, é uma infecção respiratória, é uma forma de lidar com o esforço. O Aconcagua é uma montanha, apesar dela não ser escalada, é chato de caminhar ali, né? Muita coisa de erosão, né? Assim, então, a bota, não sei se você usou a bota doble, né? Assim, aquela bota dupla, ela é uma bota pesada, uma bota que isso tudo faz diferença, né? Assim, você fazer uma montanha com sua botinha Solomon, né? É uma coisa. Você botar a bota dupla que machuca o pé, que ela é muito mais pesada, né? Assim, então faz isso tudo soma. Isso tudo soma, né? Assim, um terreno que é mais difícil de andar, que você escorrega mais, que você fica mais inseguro, tudo isso faz diferença na montanha. Tá? Então, Com certeza. A gente fez o approach de tênis mesmo, né? Mas com eu já vi certeza, que o se você Arthur é caminhar com aquela perigoso. O bota. Arthur é perigoso. Ele é primo daquela moça que queria fazer cowboy, hein? Estou sentindo que ele é perigoso. Se vocês forem para a montanha com ele, vocês fazem um checklist antes. Façam um checklist antes, tá? Para não ter que. Não, Ele nessa parece ser viagem. grande. E ele parece ser grande também para carregar montanha abaixo, montanha acima, hein? Não, nessa viagem eu congelei meu pé. Nessa viagem da Aconcagua eu congelei meu Viu? Estou pé. dizendo que ele é perigoso? Ele é Mas perigoso. acho que estava bem novinho ainda, né? Quantos anos estava? Com quantos anos você estava? Agora já Acho que tem mais de amadurece. 10 anos. Tem mais de 10 anos. Agora já amadurece um pouco, né? Que na verdade a gente tentou uma rota que não é uma rota, não foi a normal, foi a Polacos direto, numa condição um pouco estranha e tudo mais. Então assim, não foi um passeio no Aconcagua, foi uma coisa um pouco mais complexa. Então a gente chegou no cume já de noite, tinham dado a gente como morto. Quando os caras viram a gente, pô, caraca, vocês estão bem. E é engraçado que aquilo que você falou da galera ficar delirando não é mentira, assim. Os caras foram buscar, na verdade, uns suíços que estavam perdidos lá em cima, falando que tinha visto o ônibus azul dos Beatles. Não, o negócio, o ônibus azul, galera delirando, assim, delirando demais. E tinham que achar os caras, cadê os caras? Cadê os caras? Vocês estão bem. Só congelou o pé, vai ficar tudo bem, isso aí passa, não é nada não. Mas, assim, realmente a história da galera delirar não é... Minha bateria tá acabando. Não é brincadeira, não, a galera delira mesmo. Sim, com certeza. Com certeza. Oi, eu tenho uma dúvida. Pergunte. Então, no caso, no cume, nós tivemos um problema com um amigo, e eu fiquei na dúvida se ele estava tendo mal de altitude ou hipotermia. Ele fez confusão mental, mas não fez dispneia, ele não teve falta de ar. A minha pergunta é, toda vez que tem um mal de altitude, tem que ter dispneia para você Não, são coisas separadas. Não. Não, assim, uma coisa é a limitação do esforço, ela vai estar. A falta de ar, de você ter edema pulmonar, não necessariamente. Né? O que você está descrevendo é mais compatível com o mal de altitude associado ao edema cerebral. Não ao pulmonar, entendeu? São órgãos diferentes, né? Quando você começa a ter dor de cabeça, a progressão é para o edema. Isso pode gerar confusão, a pessoa não fala coisa com coisa, né? Ela tem uma marcha, tem dificuldade de andar porque a marcha fica alterada, né? Então isso pode acontecer. Não passavam indicações partidárias na cara que a fonte da corrupção.
Vamos ver quando que a gente vai poder voltar a subir uma montanha agora, né? Pois é, não, eu estava pensando isso, assim, de assim, né? Porque a gente não está atendendo, né, no CIVES, praticamente. Eu atendi um militar e vou atender um outro militar que vai para Camarões, assim, missão militar em missão a gente está atendendo. Mas, então, assim, eu fiquei pensando, eu falei, acho que os primeiros viajantes que eu vou atender são os montanhistas, porque montanhista, assim que abrir, é o povo que fica mais seco para viajar, né? Assim, acho que outras viagens as pessoas vão segurar mais, né? É claro. Agora, já que vocês falaram de que a gente vai ficar esse tempo aí sem, né? Uma pergunta, a gente sabe que o Covid ele causa, né, problema direto no pulmão. E isso pode gerar algumas sequelas respiratórias. O que você acha que isso pode trazer assim para a galera? Cada pessoa está tendo um quadro diferente. Se você se recuperar 100%, é como uma pneumonia. Você não pode ir logo depois. Ou ainda mas com até aquelas sequelas mais... Não, é isso que eu estou te falando. A gente não sabe. Uma pessoa que tenha ido para o respirador, ela vai ter que fazer uma avaliação depois, né? Se ela ficou com uma sequela restritiva, se ela ficou com alguma lesão que ela tenha essas contraindicações. O mais provável é que se ela se recuperou, que não. Né? Assim, a não ser que ela tenha evoluído com uma lesão importante, que deixe ela já com uma hipóxia basal, né? Assim, ou seja, ela, a nível do mar, ela já funciona no limite. Então, qualquer baixa de oxigênio, ela vai sofrer. Se for esse o caso, pode acontecer isso, mas assim, a gente vai ter que essa pessoa vai ter que ser avaliada. A maioria das pessoas que teve quadro leve e tal, que se recupera, provavelmente não vai ter contraindicação. Tá? Tá. Espero que vocês tenham aproveitado, que não tenha ficado muito técnica, não sei. É difícil não, eu espero né? que tenha gravado, porque o outro dia a gente não conseguiu gravar direito, e estou gravando aqui, mas eu espero que tenha gravado, porque foi muito interessante, pelo menos para mim. Que bom. E aí, assim, uma pena que não teve muito público, mas por isso que esteja gravado, para que as pessoas possam assistir depois. Que bom. Bom, isso que eu penso, não sei, as outras pessoas podem se manifestar também. Então tá, gente. Então, beleza. Então, se tiverem dúvida, quando quiserem viajar e for fazer montanha, a gente está lá, a gente atende, a gente faz todas essas orientações. Então, acho que quem precisar, estamos lá para isso. Tá bom? Então, essa informação... desculpa também. Essa informação é super legal. Talvez a galera não sabe que existe um médico assim tão próximo do montanhista especializado em viajantes. Eu acho que isso é legal, essa informação correr até mais, porque acho que vale a pena. Gente, assim. Eu atendi uma galera que foi pro Kilimanjaro, atendi uma galera que foi pro Elbrus, lá do SEB já, bastante gente. Então, vocês podem Bom saber, divulgar. legal. Acho que isso é uma informação que vale salvar sim e compartilhar mais até. Então tá bom, gente. Então, muito... Peraí. Oi, eu queria fazer mais uma pergunta. Fale. Aquela cultura que você fez, a gente foi para o Atacama, o que deu aquilo? Não deu. Assim, eu posso até conferir o seu. Você me manda depois o e-mail, Andresa, tem daquelas receitas para eu conferir, mas eu acho que não deu nada de bactéria muito resistente. Não, a gente está... Então, a gente até está para publicar agora. A gente fez a avaliação de se as pessoas adquirem bactéria multiresistente em viagem, né? Então, a gente viu que o grande lugar que acontece é na Sudeste Asiático, Índia, é o local que as pessoas mais se contaminam. E aí, aqui na América do Sul, foi muito pouco. A gente teve 2 casos de 2 pessoas que foram para o Peru.
Mas se você me mandar um e-mail, eu consigo checar especificamente você, tá? Tá, não, eu só tinha curiosidade de saber que bactéria é essa. Não, é isso. A gente está investigando a bactéria que nós temos na microbiota, que é a Escherichia coli, ela faz parte. Só que a gente está vendo, porque isso é um dado, isso já se sabe, que os viajantes carregam essas bactérias no intestino para lá e para cá. Então, a gente resolveu fazer um mapeamento de ver de onde que as pessoas vêm com as bactérias mais resistentes. Da onde elas vêm é do sudeste da Ásia, da Índia, onde elas trazem mais bactérias. Mas aí você trata e fica boa? Não precisa tratar, porque essa colonização passa. A grande questão do desafio é que se essa pessoa ela pode passar para outro, isso faz com que o pool de bactérias resistentes no nosso país aumente. Entendeu? Elas vão migrando de um lugar para outro. Essa que é a ideia. Entendi. Interessante. Então depois eu vou querer ver esse artigo aí. Tá bom? Pode. A gente está escrevendo agora para publicar. Beleza. Tá ótimo. Valeu. Obrigada. Maravilha. Tá, gente. Então, espero que vocês tenham aproveitado, mesmo quem ficou quietinho. Tá? Quem começou e saiu no meio também. Então tá. Então, eu estou quando precisarem, quando voltarmos a viajar, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Então, um beijo. Tá? Tchau, tchau. Um abraço. Tchau. Ô, Caris, Oi. Tem uma galera indo para a Chapada das Mesas agora em junho. Tá marcado, 17. O que você acha disso? Da ida? Vamos falar mais perto, né? Tá tudo ainda tão... Acho que assim, maio vai ser um mês muito... Assim, que o vírus não vai acabar em maio nem em junho, né, gente? A questão é ver como vai estar a situação como um todo do sistema de saúde, né? Assim, então, acho que a gente precisa falar mais perto, né? Agora, prever a situação do país, assim, nesse mês. Assim, acho que esse mês vai ser muito determinante, né? De que vai acontecer, se vai dar para as pessoas planejarem esses deslocamentos, né? Se vai ser sensato, na verdade, né? Mais do que seguro, né? Eu acho que eu tô me segurando para não cancelar com o grupo. Vamos ver, vou esperar mais essa semana. Eu acho que tem que esperar um pouquinho. Eu acho que a temporada de Andes desse ano acabou, né? Também acho. Sim, eu acho que sim, Agora, acho que é hora de todo mundo ficar em casa por enquanto. Exatamente. Se preparando para quando o carnaval chegar, né? É que nem os aniversarianos todos que ficaram em casa no aniversário, vocês já pensaram nisso? Muita gente. Eu também. Nenhum ariano comemorou aniversário nesse ano. Eu comemorei no Zoom, com a família e os amigos, todo mundo no Zoom. Mas vamos combinar que isso não é comemoração de ariano, né? Nunca foi tão rápido o aniversário. Muito bem. E bagunçado. Tá certo. Tá. Valeu, gente. obrigada. Muito obrigada. Tchau. Um abraço. Nada, muito tchau. obrigada. Tchau. Valeu. Obrigada.